Bem, aula do primeiro ano sobre ligação iônica, tá? A gente vai começar um estudo mais aprofundado das interações dos átomos agora e a gente vai entender como é que são formadas as ligações. A primeira ligação é a ligação iônica, é a ligação mais importante, vamos dizer assim, é a mais forte de todas, tá? Todos os elementos químicos, eles são substâncias que se combinam, tá? Eles vão se ligar um com o outro por meio da ligação. A ligação existe justamente para formar essa combinação. Alguns elementos não se ligam, tá? Que são a exceção, que são os gases nobres. Os gases nobres eles estão na tabela periódica agrupados em uma coluna da família 8A ou coluna 18, tá certo? Então, para entender a ligação iônica, você tem que entender a teoria do octeto, que é a teoria que vai dizer que um átomo ele é estável quando ele tem 8 elétrons na última camada, com a exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, mas ele é estável. Tá? Então, a teoria do octeto diz que para um átomo ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Então, aqui tem os gases nobres, que são esses aqui em azul, eles são estáveis. Tá? Eles têm 8 elétrons, com exceção do hélio, na última camada. Então, por isso que eles não se ligam com ninguém e obedecem à regra do octeto. Então, um elemento químico vai se ligar com o outro para justamente obedecer à regra do octeto, a teoria do octeto, para poder ter a sua estabilidade. Então, esses gases nobres, eles não vão se ligar com ninguém. Eles já são estáveis, tá? Eles não vão se ligar mais com ninguém, tem 8 elétrons, o hélio é a exceção, então não vão se ligar. E todos os outros elementos, sendo metal ou não metal, vão tentar ser parecidos com esses gases nobres. Vão tentar ocupar a sua última camada com elétrons, com 8 elétrons. Então, vamos pegar um exemplo da família 1A. A família 1A a gente tem o sódio, tá? O sódio é representado por Na. Na, que é o sódio, tem 11 elétrons. E se você fizer a distribuição eletrônica, você vai perceber que ele tem na última camada um elétron. Tá? Como é que ele vai tentar chegar à sua estabilidade? Ele vai tentar perder esse último elétron daqui. Já que na última camada, que pode ser representada pelo diagrama ou por essa representação, você percebe que na última camada ele tem um elétron, então ele não é estável. Para ser estável, tem que ter 8. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar perder esse elétron daqui, porque quando ele perder esse elétron, essa camada desaparece. E essa camada desaparecendo, a última camada agora vai ser essa, a segunda camada. Então, ele vai ser estável, ele vai parecer um gás nobre. Então, como é que ele vai perder esse elétron? É aí que entra a questão da ligação iônica. Ele vai perder esse elétron para um outro elemento que quer ganhar elétron para tentar a sua estabilidade. Enquanto esses elementos da família 1A, 2A e 3A, que a gente vai ver, eles vão perder elétron, os elementos contrários vão tentar ganhar elétron. Então a ideia principal da teoria do octeto é para que os átomos tenham os 8 elétrons, por meio da ligação iônica que vai se dar entre um metal e um ametal. Para a família 2A, o Mg, que é o magnésio, ele tem 2 elétrons, então a tarefa dele é um pouquinho mais difícil. Ele vai tentar perder esses 2 elétrons para poder ficar com 8 elétrons na última camada. Então a ideia da família 1A é perder um elétron, a ideia da família 2A é perder 2 elétrons, da família 3A, que é o máximo que a gente vai estudar para a ligação iônica, é tentar perder os 3 elétrons. Tá? E o contrário vai acontecer para a família 4A, 5A, 6A e 7A. Esses elementos maior que 4, né, normalmente é 5, 6 e 7, eles vão fazer o contrário, eles vão tentar receber elétron para ficar estável. Tá? Então, elemento da família 3A, ele vai perder elétron, vai tentar perder esses 3 elétrons. Família 5A, ele vai tentar fazer o contrário, ele vai tentar receber elétrons. Só que qual é a quantidade de elétrons que ele vai receber?
Se você observar aqui para a família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Para ficar estável, tem que ter 8. Então aqui ele está precisando de mais 3 elétrons. Então ele vai tentar receber 3 elétrons ou de elementos da família 1A, ou de elementos da família 2A, ou de elementos da família 3A. Então aqui vai depender do tipo de ligação em que é mais fácil receber esse elétron. E a mesma coisa acontece com a família 6A, que ele tem 6 elétrons, para ficar com 8 precisa receber 2. Pode ser um elemento da família 1A, um elemento da família 2A ou 3A, e vai depender do tipo da ligação. Tá? Então, de regra, a gente tem que observar os elementos na tabela periódica da família 1A, 2A e 3A, porque eles vão doar os elétrons. E os elementos normalmente é 4A, daqui para cá, né? 4A, 5A, 6A e 7A, eles vão receber o elétron. Então, uma parte vai ganhar, outra parte vai perder. Então, a gente pode dizer que daqui para cá, da família 3A para cá, eles vão tentar perder o elétron para ficar estável, com 8 elétrons na última camada. E daqui para cá, eles vão tentar capturar. Claro que o elemento que está mais próximo dos gases nobres, é mais fácil capturar esse elétron. Então, esse elemento aqui, por exemplo, o flúor, é bem mais fácil ficar estável do que o nitrogênio, por exemplo. Tá? Então, a ligação iônica vai acontecer entre metais e ametais. Normalmente, esses metais são os metais da família 1A, 2A, 3A. E os elementos ametais normalmente são da família 5A, 6A e 7A. E pode acontecer também com elementos da família 4A. Tá? Mas normalmente eu vou ter metais se ligando com ametais. Os metais sempre vão perder elétrons e os ametais sempre vão ganhar elétrons. A ideia sempre é um que ganhe e o outro que perca. Quando um ganha e quando perde, ocorre a mudança na carga, na estrutura eletrônica. Tá? Se esse aqui vai perder elétrons, a tendência é que ele fique positivo. Tá? Por isso que os metais são eletropositivos. Eles têm a capacidade de perder esse elétron com facilidade. A energia de ionização deles normalmente são baixas. Enquanto acontece o contrário aqui, eles são eletronegativos nos ametais. Então, querem receber bastante elétron para poder chegar à estabilidade. Tá? Os elementos da família 4A, eles podem fazer ligações iônicas, mas normalmente acontece o compartilhamento de elétrons. Então, normalmente eles não vão perder ou ganhar. Tá? Aí vai depender do tipo de metal. Se eu colocar um metal aqui com a família 4A, ele pode até perder ou ganhar. Mas normalmente eles vão compartilhar esses elétrons. Então a ligação a gente vai dar atenção aos metais da 1A, 2A e 3A e a metais da 5A, 6A e 7A. Ok? Então, por exemplo, vou pegar aqui o elemento Na com o elemento Cl, que é o cloro. Tá? O elemento Na ele é um elemento da família 1A e o elemento da família do cloro é um elemento da família 7A. Então, eu tenho um metal, que é esse aqui, que é o sódio, que vai se ligar com o metal. O tipo de ligação é a ligação iônica. A ligação iônica ocorre quando o Na ele vai perder elétron para o Cl. Tá? Então, esse elétron sai e forma a ligação por meio da atração eletrostática. Então, por exemplo, o Na, quando ele perde elétron, ele fica Na+, porque ele perdeu uma carga negativa. E o Cl, quando ele ganha um elétron, ele fica Cl-. Então, a ideia aqui é que o Na seja atraído pelo Cl. É uma atração eletrostática. A ligação iônica é uma ligação que ocorre por meio da atração eletrostática entre o cátion, que é esse aqui, e o ânion. Esse daqui, o mais, é o chamado íon cátion, tá? E o Cl, que é o Cl-, é o íon ânion. Ele é negativo. Tá? Então, esse tipo de interação é a interação por meio da ligação iônica, atração eletrostática, atração entre elétrons, cargas elétricas. Tá? Então, o nome dado a esse tipo de interação, ligação iônica, forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é um retículo cristalino.
tem a imagem dela ilustrada aqui, né? Um retículo que vai formar cristais de NaCl. O Na é o roxo, é representado pela bola roxa, e o Cl é representado pela esfera verde, tá? Aqui só para ilustrar, né, que a ligação iônica ela pode receber o nome de ligação eletrovalente ou heteropolar, porque tem carga positiva e negativa, tá? Então, ligação iônica é uma ligação que ocorre entre um íon positivo e um íon negativo. Ocorre entre um metal e um ametal. A ideia principal é que na ligação iônica ocorre a transferência de elétron do metal para o ametal, certo? Então aqui outro exemplo com Mg, que é o magnésio, que é um metal, e com o cloro, que a gente já viu que é um ametal. Um metal com ametal, o tipo de interação é a interação iônica. Tá? Só que aqui vão ser 2 elétrons que o Mg vai perder. Então, se são 2 elétrons que ele vai perder e o Cl só pode ganhar um por vez, eu vou precisar de 2 cloros para poder formar o octeto. A regra do octeto só vai ser obedecida se tiver 2 cloros, que um vai pegar um elétron de um lado e o outro vai pegar elétron do outro lado. Então, tem que observar também a questão da compatibilidade de elétrons que vão ser trocados. Tá? Então, se um Mg ele tem que perder 2 elétrons e o Cl só pode receber um elétron por vez, porque ele tem 7 elétrons na última camada, então tem que ter 2 cloros para poder formar essa ligação. Tá? Na próxima aula vai ter um exercício para você identificar qual é o tipo de interação que vai acontecer na ligação iônica, para a gente fixar melhor como é que ocorre essa ligação iônica da maneira que está aqui, tá certo? Então valeu, até a próxima.